Salve, salve, gente boa, eu sou o professor Euclides, essa é a Escola Teófilos, bem-vindos ao nosso canal. Nós estamos aqui com mais uma lição do estudo bíblico, nós estamos na 10ª lição do estudo do Gênesis. Hoje nós vamos tratar da primeira parte, que estuda o pecado original. Então, esse tema, ele vai ser dividido em duas partes, porque ele é um pouco extenso. Bom, eu quero deixar aqui meu agradecimento a todos os nossos colaboradores do canal. E você que está chegando hoje, não deixe de se inscrever aqui no canal. Aqui na descrição do vídeo temos o material da aula e tudo aquilo que você precisa para fazer os seus estudos posteriores. Bom, estamos dentro desta segunda tabela do díptico do autor Javista, o autor do antigo conto histórico da criação do mundo. Né? A história, ela é filosófica, né? Por isso ela pretende nos dizer o sentido da realidade como uma linguagem mítica, que podemos tentar traduzir em linguagem conceitual. Mas que absolutamente, se a gente pensa bem, né, não podemos considerar como uma notícia, né, em pé de igualdade com as outras. Eu realmente acho que não é permitido falar de um estado histórico dentro do conceito de Gênesis, né? Não teria havido um dia, 2, 3, 4, enfim. 4 dias quando o pecado não estava lá, né? E então, em um certo momento, o pecado começou. Tanto que absolutamente nenhuma ação descrita antes do pecado. Não há essa ação descrita antes do pecado. A primeira coisa que se diz após é o pecado. Em outras palavras, o que o autor bíblico quer dizer? Que por uma tendência humana, né, o homem sempre foi um pecador, né? E aí nós temos algo muito interessante de se perceber também, que existe uma tipologia do pecado. Essa tipologia, ela usa uma imagem mítica da serpente. O capítulo 3, né, o capítulo 2 foi finalizado, o capítulo 3, ele começa com um novo personagem, que não estava lá antes, nunca apareceu, nós nunca ouvimos falar deles, né? A cobra, a serpente, Ra-Narras, que é nomeada como se, pelo autor Javista, é nomeada como se todos soubessem que ele sempre esteve lá. Mas o fato é que ele nunca foi citado antes, ele está sendo citado agora. Então, normalmente uma história, quando você escreve um novo personagem, você apresenta, você diz que o que ele faz, de onde é que ele veio, como é que ele chegou ali, né? Evidentemente que também aqui estamos lidando com um símbolo que não é tão complexo, ainda conhecido, o que o autor não se preocupa de esclarecê-lo. Então a gente entende que quando o autor bíblico escreveu isso, esta imagem já era uma imagem muito depurada, muito sedimentada dentro da história de Israel. E ele simplesmente diz, de uma maneira muito simples, a serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor tinha formado. Ela disse à mulher: é verdade que Deus vos proibiu de comer o fruto de toda a árvore do jardim? O autor, ele é um bom contador. O autor da Escola Javista, ele é um bom contador de histórias. Ele é podemos dizer que ele é até um ourives de conceitos. E ele tem uma elaboração literária que ela é construída de muitas sutilezas, né? E aí nós podemos notar, quando nós olhamos para a tradução, que nem sempre essas sutilezas elas são repassadas. Por exemplo, entre o adjetivo nu, eron, no plural, arunim, a acústica adjetiva, né, arum, apenas uma pequena diferença vocálica, eron, arum, né, eron, arum,
parece que é a mesma coisa. Então parece que aquela palavra foi construída para estar ali naquele lugar. Especificamente para dizer uma coisa que, se você não tiver atenção, você não percebe que ela está sendo dita. Então, o autor bíblico, quando ele constrói para pessoas que têm atenção, para pessoas que têm uma profundidade naquilo que querem ouvir. Para os leitores, né, os leitores comuns, ele não vai ter essa preocupação. Então, escrevendo apenas com consoantes, o antigo texto hebraico, né, ele tem uma certa dificuldade para se mostrar na sua totalidade. E o antigo leitor, ele talvez fique impressionado com a proximidade de dois termos tão semelhantes, e aí surge algo que podemos dizer que no próprio texto é a intenção do autor. Ou seja, existe uma dúvida. Eu leio nu ou astuto? Eu leio nu ou astuto? É importante este jogo literário porque ele cria uma paisagem de homens nus em relação com uma cobra astuta. Ou seja, os homens estão despidos de qualquer tipo de informação, de conceito, de preconceito. E a cobra está vestida de astúcia. A serpente é sábia, né? E na tradução portuguesa, a astúcia, né, ela quer dar uma nuance negativa. Mas o objetivo do autor hebraico também é de dar o valor positivo. Indica a mais inteligência de todos os animais. Ou seja, todos os animais feitos pelo Senhor, esta é a mais astuta. Nas antigas coleções dos livros proféticos nascidos no mesmo ambiente, com o mesmo período do conto antigo, o adjetivo em questão é frequentemente usado para caracterizar um homem prudente. Um homem em contraste com o homem idiota, o homem estúpido. O homem astuto é aquele que percebe as coisas ao seu redor. É aquele que faz um olhar 360 antes de tomar suas decisões. É o que nós temos lá em Provérbios 12, 16 e 23. O louco, o astuto, mostra logo a sua irritação. O circunspecto estimula o ultraje. O homem prudente, o homem astuto, oculta a sua sabedoria. O coração dos insensatos proclama a sua própria loucura. Também nós vamos encontrar isso em Provérbios 22, Provérbios 14, Provérbios 27. O homem prudente percebe a aproximação do mal e se abriga, mas o imprudente passa adiante e recebe o dano. Podemos dizer que é impossível que o antigo autor esteja tecendo uma polêmica velada contra uma certa visão do mundo, onde a sabedoria dominante, ou a sabedoria é considerada como pejorativa por ser acadêmica. Mas quem é essa cobra de que fala depois, né? Porque ela desaparece de circulação, ela é dita ali e ela não aparece mais, sem mais menções. Na história em si, ela não mais é mencionada. Ele será condenado sem reagir, sem falar, e não aparecerá mais em nenhum momento da história. Ou seja, a serpente ela vai ser depois condenada, nós vamos falar isso na próxima lição, ela vai ser condenada, ela vai ser, digamos, expulsa, ela vai ser... E ela não se manifesta. Nós cristãos lemos esse texto através da releitura que a tradição judaica fez dele, e muito mais tarde também fizemos nós uma releitura cristã. Né? Então achamos que a cobra é o diabo. Sossegadamente ou tranquilamente nós podemos dizer que é uma identificação que, olhando para o texto, ela não é tão simples assim. Né? No livro da sabedoria encontramos a frase como esta, Sabedoria 2, 23 a 24. Ora, Deus criou o homem para a imortalidade e fez a imagem da sua própria natureza. E por inveja o demônio, que é a morte, entrou no mundo, e os seus pertencem ao demônio e à aprovação.
Evidentemente que o autor da sabedoria pensa nessa história e identifica a serpente como o diabo, mas sabemos que o livro da sabedoria é muito mais tardio. Uma obra que não é feita no mesmo período, né? Na verdade, o livro da sabedoria é um livro que é dos últimos séculos da era antes de Cristo, né? Então ele está muito perto do pensamento atual do Novo Testamento. Da mesma forma que o livro do Apocalipse de São João, né, do apóstolo João, ele, quando falamos em dragão demoníaco, nós temos a identificação clara dessa conceituação. Apocalipse, o grande dragão, a serpente antiga, aquele a quem chamamos diabo, Satanás, também nós vamos encontrar isso em Apocalipse 22. A antiga serpente só pode ser a serpente de Gênesis 3. Portanto, evidentemente que a tradição judaica cristã identificaram a serpente como uma figura demoníaca, um personagem angelical rebelde a Deus. Mas essa doutrina do antigo autor, ela não é conhecida pelo antigo autor. O antigo autor ainda tinha uma ideia de demônio, de diabo, como uma realidade espiritual, angelical, rebelde a Deus, que tenta os homens. Em vez disso, a imagem que ele tem, ela é apenas um símbolo bem conhecido em seu tempo e por sua cultura. Então, com o tempo, quando a revelação, a reflexão teológica amadureceram, os autores chegaram a um conceito de diabo, de lebosh, o dificultador. Né? Numa tradução grega, nós temos Satanás, do hebraico, que é o promotor do julgamento, o acusador, o promotor de justiça. Os seguintes... E assim, entendendo que os leitores veem ali, à luz das novas ideias, de uma nova interpretação, esse texto antigo, ele diz claramente que é o diabo, né? Nós então, para entender completamente o significado do texto, devemos nos perguntar também: o que a cobra, esse animal, o que a cobra, o conceito serpente, cobra, significa na consciência do antigo autor quando ele conhece esse símbolo? A pergunta que a gente tem que fazer é o que a cobra significa para o autor do texto, quando ele coloca ela como este animal que traz essa divisão. Na mítica tradução babilônica, contada no Enuma Elis, o monstro primordial Tiamat é uma cobra. O monstro do caos, todos os monstros da água têm algo de réptil, algo semelhante à cobra. Todo dragão é um pouco cobra, né? Por outro lado, dragoé, uma palavra grega, significa cobra, né? E esta cobra, ela só pode, por assim dizer, traduzida como um sinal de monstro fantástico, ou dragão, né? Assim, Narras, né, carrega dentro de si muitos conceitos. Esse conceito que nós temos do grego, ele condensa conceitos como o caos, como a destruição iminente. E a serpente é o monstro do caos, da desordem. É, por assim dizer, por identificação, inimigo de Deus. Mas, nos contos orientais míticos também, às vezes, ela tem um valor positivo. E nós temos que dizer isso. Ela é aquela que é a guardiã do jardim, né? Os jardins divinos são guardados e controlados por cobras, portanto, o narrador pode ter pensado nesta cobra símbolo como uma imagem de um daqueles que guarda a árvore da vida. Mas há muito mais. A serpente também é símbolo divino, é um sinal idolátrico. Se a gente perceber nas peças encontradas em arqueologia, nós vamos ver que no mundo egípcio a cobra é um símbolo de poder. O faraó era adornado com uma cobra que vinha na sua tiara, né? Chamava-se Araels, né? Significa que o faraó é representado como uma serpente, como um sábio poderoso. Ele poderia se apresentar na nossa própria terminologia. Ele é alguém, a cobra
no conceito oriental, representa a onipotência, aquele que vê tudo, aquele que está presente, não é visto, mas vê tudo. A serpente, então, ela é um símbolo do poder de um ser humano, o poder do faraó, da sabedoria faraônica, e devemos então entender que e nos esforçar para repensar o momento histórico que esse texto é escrito. No período pós-salomônico, depois de Salomão, na verdade, a cultura de Jerusalém está se tornando, podemos assim dizer, pró-egípcia, né? Assustadoramente, podemos dizer, pró-egípcia. Há um desvio na imagem da serpente e torna-se assim um sinal de tentação ao Egito. E isso sim pode ter sido apropriado pelo autor. A serpente resume em si uma força de idolatria que tenta o homem, né? Mas de acordo com isso, nós podemos entender que a cobra também tem um valor simbólico para a população dos canaanitas, ou seja, aqueles que residem no território que antes era ocupado por Israel, e para eles ela tinha um significado ligado aos cultos de fertilidade, ligados à terra. A imagem da cobra, mudando de pele para ser criada, a lenda de uma imortalidade da cobra, é muito simples isso, né? Uma nova juventude ou uma juventude eterna é o símbolo da fertilidade, a fecundidade do solo. A serpente, ela é sinal de renovação. A serpente é adorada como uma divindade da fertilidade para os povos cainitas, que estão em contato com o autor do texto bíblico. Então, nosso autor pode ter adicionado esse simbolismo da serpente como imagem dos cultos pagãos que seduzem Israel com algo novo, com algo reciclável, né? Então, ele está tentando mudar o rumo desse pensamento. E a tentação pode, do poder natural, das forças da natureza, por trás desse simbolismo também uma referência sexual e religiosa ao mesmo tempo. Porque nesse mesmo mundo cainita que acabei de citar, em torno de Israel se celebra rotineiramente orgias religiosas, em que os templos, as sacerdotisas são prostitutas sagradas que celebram a fertilidade do ato sexual, e isso se torna um ato religioso. E Israel, ele não quer isso, mas ele conhece isso. Né? Ele conhece este mundo, ou seja, um mundo em que a serpente seduz. E a serpente é ligada às sacerdotisas que seduzem as pessoas para fazerem coisas para que elas conheçam, para que elas recebam, para que elas sejam abençoadas. O nosso autor sabe que ditar desses ritos à serpente, ela há um sério problema religioso, que parece que mesmo no templo de Jerusalém já existia na época do nosso autor o Nekustan, que significa uma serpente, a imagem de uma serpente. Nós sabemos que isso num período posterior, no período do rei Ezequias, ela foi arrancada de lá. Então, existe essa presença desses símbolos, que são egípcios, que são cananeus, e todos eles estão. Então, o autor se apropria desse símbolo. Então, o valor simbólico da cobra aqui pode ser esclarecido como a presença de um verbo hebraico, que tem consoantes vish, que significa fazer magia, fazer bruxaria, que era próprio da língua hebraica. Provavelmente todo o ritual de idolatria dos cananeus são ritos estranhos, né? Que determinam que esse verbo mágico é usado quando é citado por eles. E aí, esses verbos, eles vão dar relevância ao conceito de cobra, de serpente. Então, o antigo leitor, portanto, ele também podia ouvir nesse termo a evocação de meios mágicos que fariam com que o homem pudesse manipular a natureza. Os modernos, então, eles apresentam também mais uma aplicação. A serpente teria sido símbolo do próprio homem, não de algo externo, mas a face negativa do homem, aquilo que está dentro do homem, aspecto sombrio da sua consciência, que tem um instinto pré-consciente de homem. Afinal, o homem, o próprio homem, faz essas perguntas, né? Se apresenta esses problemas. Na verdade, a serpente é a mais astuta, a mais sábia, né, de que tudo que foi criado.
E não é o homem o ser mais inteligente da criação. Então, quando os autores eles fazem essa comparação, eles estão dizendo que dizer serpente é dizer homem também. A serpente é a única que poderia comer todos os dias a vida, a poeira como elemento do qual o homem vem. Ou seja, ela é fruto, ela se alimenta com a essência do homem. E a serpente está de forma relacionada com uma fase pré-consciente do homem. Pode, portanto, ser símbolo de sua própria natureza. Na verdade, não é uma realidade independente de Deus, mas é uma realidade que está ligada. E aí nós vamos ver algo muito interessante: a origem de todo o pecado. Agora em diante, quando falamos de cobra, devemos nos esforçar para entender todas essas imagens que eu citei. A imagem babilônica, desses monstros, a imagem egípcia, desse ser que representa dominação, representa poder. Mas esse animal é simples. E assim, nos contos de fadas ele aparece, o nosso autor é um homem sábio que quer contar um conto, né? Mas ele não quer contar um conto para crianças, ele quer contar algo muito maior, algo muito mais elevado. Ela disse, a mulher, a verdade é que Deus os proibiu de comer o fruto, né? O fruto da árvore do jardim. E o que é esse fruto da árvore do jardim? Como entendê-lo? Como compreendê-lo? Essa é uma imagem usual feita da lei, dada por Deus ao homem, né? E Deus proibiu de comer. Ela convida a salientar que algo que é dito, né, não combina com aquilo que de fato foi apresentado. De todas as árvores do jardim pode comer, né? A tentação começa em distorcer a proposta de Deus. Então Deus diz que o homem podia comer de todas as árvores. E aí, esse pensamento faz com que pareça com que não foi isso que tenha sido dito. Parece que é apresentada uma proibição. Deus proibiu tudo. E isso em momento nenhum tinha sido dito. Gênesis 3, 2, 3. A mulher respondeu, podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse, vós não comereis dele, nem tocareis, para que não morrais. Ou seja, vocês podem comer de tudo, mas se comer desta aqui, vocês vão se envenenar, vocês vão morrer. O texto da aliança, ele se repete aqui, mas a serpente nesse momento, ela manipula as palavras. E ela levanta uma dúvida. E ela coloca a afirmação como uma tentação muito forte. Oh, não, tornou a serpente. Vós não morrereis, mas Deus bem sabe que no dia em que comerdes, os vossos olhos se abrirão e sereis deuses, conhecendo o bem e o mal. A serpente, ela inverte a afirmação de Deus. Se você comer, você vai morrer. Deus tinha avisado ao homem, né? E isso, do ponto de vista do mandamento, é um aviso, não uma proibição. E a serpente, em vez disso, ela torna o aviso numa proibição. E o pacto com Deus, apresentado, ele é bom, mas agora ele entra no status de dúvida. Na verdade, não só coloca Deus como algo falso, como algo que está tentando te enganar, mas Deus também é ciumento e ele não quer que você se torne Deus como ele. Então, Deus é inimigo, porque Deus sabe quando ele comer, os olhos vão se abrir e se tornará Deus, conhecendo o bem e o mal. E aí vem a pergunta, que mal? O mal não existe? Tudo era bom. Deus não quer que você se torne como ele. Então, ele lhe disse para não comer da árvore. Deus não te ama. Deus te engana. Você está sozinho. Então você tem que lutar pelo seu bem. Deus não está fazendo isso. É o que está no enredo desta ligação, né? E aí vem outras coisas. Não confie em Deus. Ele não te ama, né? É você que tem que querer o seu bem. Deus não vai querer o bem para você. E esta é a origem do pecado. Desse raciocínio, dessa base. E essa é a base de todo o pecado da humanidade. Por isso, daí vem pecado original. É a fonte do pecado. Ou seja, duvidar daquilo que não deveria ser posto em dúvida. Pensar em algo que
não está sendo julgado do ponto de vista de quem fez, mas do ponto de vista de quem está vivendo. A origem do pecado é a dúvida sobre Deus. Se ele é ou não aliado do homem, se ele o ama ou não o ama. O homem pensa, Deus não é favorável a mim. Deus me quer muito, mas não como algo que o preencha, mas como algo que o sirva. E para fazer o bem, eu não tenho que confiar em Deus, mas tenho que confiar nas minhas próprias coisas. E é neste ponto, nesta afirmação, de que a serpente poderia ser o lado negativo do homem. Por quê? Porque há nenhum outro animal, isso passa pela cabeça. É a ideia do autor divino, estamos falando aqui com um mito. Ou seja, nenhum animal nunca questionou, aliás, nenhum outro animal percebe essa presença de Deus, a magnitude da obra de Deus. Somente o homem. Então esse pensamento é próprio da cabeça do homem, o homem que duvida de que Deus é bom. Então, para alguns autores, a serpente que está lá, ela é apenas a apresentação do lado negativo do homem, ou seja, o homem que duvida. O próprio homem é que pensa isso. É o homem que faz disso um argumento para si mesmo. Deus será confiável? Será que a verdade está nele? E se começar a fazer este pensamento, tudo aquilo que foi construído por Deus é jogado num limbo de dúvidas. A serpente é o poder da sabedoria secular, da cultura naturalista, do instinto do homem, do desejo do homem de superar-se, né? E isso é o próprio Satanás. Isso é o próprio diabo, o divisor, que divide aquilo que está unido. Ou seja, o homem está muito bem e ele começa a ter dúvidas dentro de si. Uma imagem muito moderna, eu não gosto muito disso, mas dias atrás eu estava assistindo um filme e existia um personagem que tinha uma dupla personalidade. Ora ele conversava com ele mesmo, e essa conversa com ele mesmo fazia com que ora ele fizesse coisas boas, ou ora fizesse coisas ruins. De certa maneira, é isso que os autores entendem do autor bíblico. Ou seja, Deus não cria alguém que vai tentá-lo, mas essa tentação está dentro do homem, ela age dentro do homem, né? Esse ser mítico, né, da serpente, ela representa tudo aquilo que afasta o homem de sua confiança em Deus. E tudo isso junto diz que o homem se abriu para isso. O homem não confia em Deus. A falta de confiança é a origem do pecado. Pensar em Deus como hostil é levar o homem para o limiar de uma consequência chamada morte, porque ele perde todos os seus liames com a sua natureza original. Na primeira tabela, nós temos Deus apresentado como aquele que faz tudo para o homem. Ele é tudo ali, menos hostil. Ele é próximo do homem, ele propõe uma harmonia plena. Na segunda tabela que nós estamos agora, existe a desarmonia. Ela é apresentada como uma ruptura dramática que faz intuir uma transição para a desarmonia, que ocorre porque o homem não confia em Deus. E aí o nosso autor chega ao ponto que ele quer. A origem do pecado é a falta de confiança do homem em Deus. A tentação do homem passa, sim, pela dúvida sobre a amizade de Deus para com ele. O raciocínio a partir da serpente simbólica é proposto à mulher. É um raciocínio que é uma colocação, que é alguém que coloca uma questão sobre Deus. Ou seja, se Deus é crível ou não, se confiar é bom, útil, positivo. Em última análise, se essa postura do homem diante de Deus, ela não causa o mal para o homem. E o pecado original, o pecado fundamental, portanto, é precisamente este: partir da ideia de que Deus é hostil e falso e tem a intenção de enganar o homem. Então, isso joga a humanidade toda no comum da humanidade. Todas as mitologias já disseram isso. Então, o questionamento que está aqui, ele está dizendo que o homem que acredita que Deus o fez escravo, que Deus o fez um capacho, na verdade, esse homem está se colocando no lugar comum de toda a humanidade anterior e não está olhando para aquilo que é diferente do conto bíblico. Depois que a mulher
concebeu esse pensamento, que é um pensamento de transição, existe daí a transição para o quê? Para a transgressão, né? E aí é uma coisa simples de entender. A mulher, vendo que o fruto da árvore era bom para comer, que é agradável ao aspecto e apropriado para abrir a sua inteligência. 3 elementos significativos. Ele vê que a árvore é boa, que é posto como, que é o oposto do que Deus disse. Você vai comer porque se você comesse, você morreria. E ela não morreu, ela se sentiu bem. A árvore não é boa para comer. É uma árvore que produz a morte. Ao invés disso, a criatura humana, né, duvida da bondade de Deus. Ela vê as coisas de uma forma oposta. Ela viu que era bom, né? E aqui nós notamos que o autor bíblico ele está usando com essa linguagem simbólica, mostrando que aquilo que Deus disse, ou seja, Deus deu um aviso. Agora não é um aviso, é um mandamento, é uma ordem que está sendo transgredida. E aquilo que ele disse que seria a punição daquela morte não está acontecendo. Nem é mortal, nem é nem é mal, é saboroso. Então, a única coisa que o autor bíblico está querendo que a gente entenda é que se duvidar de Deus cria um veneno interior. Um veneno interior que vai corroendo tudo aquilo que Deus é, tudo aquilo que é. É como se eu jogasse sal em uma peça metálica e essa peça fosse se desconfigurando, ela fosse enferrujando, né? E essa visão mostra que a bondade de Deus dentro do homem ela vai desaparecendo, não fora, mas dentro. É aquela intenção de quando eu não quero acreditar, quando eu crio motivos, eu acho motivos para não crer, para não amar, para não confiar. Quem está de fato se deformando não é o que está fora, é o que está dentro. Essa visão, ela faz com que o homem perceba, o homem crie uma ideia de que o bem não é tão bom e de que o mal não é tão mal. E isso é este veneno. O mal se torna agradável aos olhos, tanto no aspecto estético como belo, ou seja, aquilo que era repudiado agora, nossa, que bom, que belo. Então, ele passa a ser desejável. O objeto proibido torna aquilo que não serve para nada algo almejável. Depois dessa visão que vai versar sobre valores, nós temos que entender que também existe uma visão sobre o conceito de dominação. Porque agora quem domina os desejos do homem não é mais o bom, o belo apresentado por Deus, mas é aquilo que é apetecível. Então aquilo que não muda é substituído por aquilo que muda a cada momento. Eu gosto de algo porque é gostoso. Dali 2 dias está azedo, então não é mais gostoso. Eu gosto de algo que é belo, mas que envelhece dali. E aí cria para o homem um ambiente onde que o homem não consegue mais controlar. E essa é uma perspectiva perversa, fazer com que o homem se torne um ser propenso à infelicidade, porque nada que ele possua é eterno e nem permanente. Tudo aquilo que lhe foi apresentado anteriormente, onde ele estava nu, ele estava no seu estado natural, onde que ele concebia as coisas como elas eram e amava elas do jeito que elas eram, inclusive Deus. Agora não. Deus tem que ser assim, 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 o mundo tem que ser assim, assim, a beleza tem que ser assim, assim. E aí o autor bíblico está dizendo que o homem está se desconfigurando. O homem é sábio quando sabe que o mundo está diante dele. E este mundo foi criado por Deus e ele não vai mudar por causa do homem, né? Ele pode ser até destruído, mas nunca deixará de ser a origem do homem. Nunca deixará de ser a casa do homem. Nunca deixará de ser um ato da bondade de Deus para com o homem. Mas é como um presente que se abre e eu digo, não gostei. E o presente é rico. Não gostou por quê? Porque eu olhei para ele pela primeira vez já com preconceito. Então, esta é a base do pecado original, que é criada pela arrogância de alguém que se acha mais do que Deus.
que não só tenta entender essa realidade, mas também que finge determiná-la. O homem quer ser Deus, o homem quer se colocar no lugar de Deus e determina o que é certo, o que é errado, o que é justo, o que é injusto. E não percebe que fazendo isso, ele está criando um mundo de faz de conta, um mundo que não se sustenta. Bom, é isso. É por isso e é isso que nós temos nessa aula de hoje. No próximo estudo, nós trataremos da repercussão do pecado na vida do homem. O que o pecado transforma ou transtorna na vida do homem. E a partir dessa visão, nós vamos entender mais profundamente o grande aviso que o autor bíblico nos dá sobre a origem do mal. Onde ele vem, o que ele faz e o que perdemos quando nós abrimos a ele. Eu sou o professor Euclides dessa Escola Teófilos. Muito obrigado por ter dado audiência ao nosso canal. Partilhem com todos. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus.